Boa noite, senhor presidente, vereadora Flávia, demais presentes. Você vem bem objetivo, não é, para a gente, o último a falar, tem que escapar da redundância, né? Já dizia um grande professor meu que quem usa redundância é porque lê pouco. Então eu vou tentar não ser redundante, até em respeito aos que permanecem e os que estão na internet nos acompanhando. Então, primeiro, compartilhar um pouco do que já foi falado. O que eu quero falar de diferente é a festa do milho da paróquia São Francisco. Um grande detalhe que eu gostaria de lembrar é o voluntariado, não é? As pessoas são voluntárias que participam. A grande maioria, eles abrem para um ou outro comerciante ali, mas a grande maioria é voluntário. Então fica o convite, próximo final de semana, sempre das 12, meio-dia até as 10 da noite, um bom passeio para levar as famílias, não é? Uma outra questão que eu quero me manifestar também é falar um pouquinho do encontro que aconteceu na última quarta-feira. É um dia que eu também dou aula à noite, não é? Então não foi possível estar presente no manifesto, mas eu queria lembrar que eu mesmo fiz uma sugestão, e para a gente pensar, por exemplo, aqui o final da Avenida 2 de Abril, chegando até a rampa ali onde a gente encontra a Luiz Páfaro, não é? De repente a gente utilizar aquele espaço, né, com talvez uma obra moderna, uma participação pública privada, para quê? Para que a gente faça um bolsão e, de repente, transforme aqui o nosso centro numa passarela. É lógico que isso são sugestões. Aqui, até como eu vi as sugestões, né, são mais de 30 comerciantes que assinam o manifesto. Então, com certeza, é um público que deve ser ouvido. As principais reivindicações é a preocupação com o portal, e eles têm razão. As pessoas entram na cidade e, de repente, o portal passa a ser só uma passarela para quem corta o pedágio. Não, a gente precisa utilizar aquilo em favor da cidade, não é? Uma outra situação também, quem vem para o centro, a dificuldade para tentar chegar em qualquer loja aqui da Praça Santana. Então, muito proveitoso, parabéns pela manifestação. Eu já falei com alguns dos que estiveram presentes, e aqui eu volto a afirmar, a minha participação ela é fundamental e podem contar com o meu apoio. Uma outra situação que eu quero lembrar, o pessoal dos escoteiros não estão aqui, mas faço questão de colocar, até porque a gente distribui depois na rede social. Uma vez por semestre, nas minhas aulas, eu falo um pouquinho dos escoteiros. Tem um livro chamado A Meta. É um livro de estratégia que a gente usa muito na questão de programação e refazer as organizações. E a Meta, ele tem o básico que a administração moderna ela usa. O que é a Meta? O que esse livro pensa? Não é? Ele pergunta o que fazer e como fazer. Então, os escoteiros são um exemplo do que fazer, por exemplo, com as crianças e como fazer para cuidar dessas crianças. Então, é necessário, cada vez que a gente tiver a oportunidade de valorizar grupos como os escoteiros, que são voluntários também, que a gente não perca essa oportunidade. Pode começar a colocar as fotos, Soninha, por favor? Os trabalhos da semana têm usado essa questão pedagógica. Aí, para quem desce a Estrada da Capela, né, foi colocado ali na altura do condomínio Mondo Itália, e eu trouxe de propósito essa questão, que não é uma cobrança, mas uma indicação mesmo, literalmente, para a gente pensar como que a gente tem tratado a questão do fluxo na cidade, como que é a mobilidade urbana. Então, para quem desce a Capela e mora no Mondo Itália, é necessário seguir, né, sentido o bairro da Capela, e quando chega ali próximo da empresa Litucera, ele faz o contorno, na minha opinião, e na opinião dos moradores que me procuraram, tão perigoso como ali na Mondo Itália. Então, o que a gente precisa repensar? Quando a sugestão, e eu entendi aí que a inicial é para evitar acidentes, que seja feito o trabalho completo. Na outra semana, 15 dias atrás, eu falei de um termo que a gente usa, que é o FTC, não é? O First Time Capability. Qual a capacidade que você tem de fazer certo a primeira vez? Então, a indicação é para que seja repensado. Eu acho que está na hora da gente utilizar um outro termo, e aqui eu vou como abelhudo na história. Eu não sou especialista, mas a gente tenta aprender um pouquinho. Então, tanto a teoria das filas, que eu vou falar daqui a pouco, como a engenharia de tráfego, ela pensa nas rotatórias como uma alternativa de segurança. Então, eu entendo que foi colocado ali os radares, não é, para diminuir a velocidade, para manter a velocidade nos 50 km por hora, mas na outra semana eu já apontei que é um problema para quem entra ali dos bairros Vida Nova, Altos do Morumbi, está difícil para as pessoas entrarem, então a gente precisa rapidamente pensar para que não ocorra um acidente. Pode colocar outra?
complementando o assunto, ali está uma foto aérea, não é? Mas se a gente localizar as setas em vermelho, não é? Do lado esquerdo ali a Anhanguera, e ali é o entroncamento, tanto da Estrada da Capela, quanto a Laurciene, a Antônia Mistaldi e a Nicolau von Zuben. Então, uma outra sugestão, quando eu venho aqui falar de teoria das filas, é para que a gente faça diferente algumas coisas que não estão funcionando. Para quem passa ali de manhã, das 7 às 8 da manhã, fica muito difícil, é desgastante o trânsito para quem tem que subir para o centro. Não é? Porque todo aquele conglomerado, ele acompanha, né? A gente ouve aí em torno de 10 mil moradores na região da Capela, e o fluxo é um só. Os que pegam, a semana passada eu estive presente ali para visualizar, e os que vão para a estrada, que pegam a Anhanguera, é menos de 10%. A maioria do fluxo, ele fica ali concentrado nessa região. Não é? Para quem lembra ali, o posto de gasolina, esquina com o campo da Capela, então precisa rapidamente pensar numa alternativa. Pode colocar outra. Aqui eu faço questão de cumprimentar especificamente o secretário Márcio Campos, o Balu, famoso Balu. Não é? O pessoal trabalhou lá, não é? Então eu fiz questão de deixar a foto, Balu, porque senão eu também gosto dessa história de que precisa ser o bem da cidade. Então não tenho nenhuma vergonha de colocar. Isso aí estava lá da semana passada, de hoje, pode colocar a próxima. Já limparam. Então eu entendo a dificuldade que é você ter um terceiro, e quem faz essa limpeza é a Litucer. Então a minha sugestão é que a gente faça um mapeamento, porque, por exemplo, o lago, eles não têm como limpar. Então, o corte do mato está sendo bem atualizado, mas eu acredito que seria até interessante que a limpeza fosse realizada com acompanhamento das pessoas do meio ambiente. Essa região é a região ali do final da Rua Tóquio, entre o bairro Altos do Morumbi e Vida Nova. Então, fica desgastante para o morador que é vizinho. Toda vez que cresce o mato, ele precisa pedir para o vereador e pedir para o secretário. Eu vejo que tem muitas pessoas na prefeitura com muito boa vontade. Só que a boa vontade, ela para quando entra custo, não é? Então, a minha sugestão é para que rapidamente a gente faça um planejamento, e esse planejamento ajude as pessoas a antecipar o problema. É prevenir o problema antes que chegue a reclamação. Agora, eu vou fazer questão de... Pode colocar já? Eu vou tentar nesses 7 minutos, eu sabia que não ia dar tempo durante a minha fase de explicação do projeto que foi aprovado por essa casa, e eu também reafirmo a minha posição democrática aqui. Eu sou democrático, o máximo possível, e precisa ser essa a nossa força. Mas eu faço questão de mostrar o que me deixou incomodado nesse projeto. Então, primeiro a gente entender, a declaração de impacto orçamentário, ela precisa ser atuante na prefeitura. Quando a gente recebeu tanto a LOA, a LDO do ano passado, se a gente imprimir, são cerca de 440 páginas. E eu não sou contra a impressão, mas eu faço um desafio para que a gente pense a cidade de uma maneira mais prática. Então, quando eu apontei essa inconsistência da própria prefeitura, porque eu também tomei liberdade de procurar a prefeitura, e eu não quis colocar para não expor a pessoa, mas a resposta do e-mail que veio para mim, ela é no mínimo infantil. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu pedi o impacto orçamentário, é para decidir em cima de uma informação, simples assim. E aí como é que... Quando eu venho na minha fala, alguém pode questionar que eu não tenho direito de dizer que a prefeitura está confusa. Se ela manda 2 documentos, no primeiro documento não tem impacto orçamentário. No outro documento, o impacto está nos documentos que já enviei. Ou, no mínimo, não está conversando. Então é esse tipo de situação que desgasta a população e, naturalmente, desgasta essa casa, desgasta a própria prefeitura. Pode seguir, continuar, pode seguir. Aí eu fiz um destaque, não é? Só para não perder tanto tempo, mas ali no destaque, eu vou colocar depois nas redes sociais, a própria prefeitura questiona, dizendo que o impacto orçamentário foi enviado e essa casa tem o dever de analisar. Foi isso que nós fizemos. Pode passar? É só para relembrar, e esse também é o último do impacto orçamentário. Vou falar do segundo argumento. Pode passar também, por favor. O segundo argumento, esse também é repetitivo, pode colocar o outro, por favor. Não é só o resumo, não concordo com o aumento de arrecadação. Então, a questão de diminuir o desconto, ela é muito prática. E é democrático. Eu fui pesquisar, porque eu acredito nas pessoas. Foi citado durante as discussões que na época do ano 2000,
o desconto era de 15%, porque a inflação era alta. Eu fui lá ver, 2000, inflação, 6%. Então, significa que em 2000, a gente dava 9% de desconto. E aí, se a gente fazer uma média, sendo justo, a média ali dá em torno de 9%. A gente dava um desconto de 15%, era maior. Pode colocar. Segundo argumento, até 10%. A gente precisa prevenir para que, de fato, como foi bem falado, se vier um outro prefeito e ele tem aqui a loucura de não utilizar os argumentos econômicos, a gente precisa prevenir. E quando a gente coloca até 10%, isso não é prevenção. Isso é liberar para que o prefeito tome a decisão. Então, no meu modo de entender, esse segundo argumento, a gente precisa ficar atento, porque quando eu disse aqui, talvez fui mal interpretado, é óbvio, eu nem citei, né? Eu falei que pode ser de 0% a 10%, e em nenhum momento passou pela minha cabeça que não vai ser repassada a inflação. Eu posso estar enganado, mas a inflação está sendo repassada e não precisa nem mandar para essa casa. Se não me falha a memória, os vereadores mais antigos aqui podem confirmar. A inflação, ela é automática, por um decreto ele já pode fazer isso. Não precisa autorização dessa casa. Então, de novo, eu acredito nas pessoas, acredito que na volúpia da discussão, né, e é natural, a gente defende aquilo que a gente acredita, as pessoas talvez tenham interpretado aquilo que eu falei de uma maneira errônea. O que eu disse é que até 10% significa que pode ser de 0% a 10%. É simples assim. Pode colocar o último? Pode colocar também. E só para terminar, esse está fora da ordem. Coloca no último para mim o terceiro argumento. Isso, pode colocar esse gráfico. Também fui pesquisar. O que eu quero trazer de contribuição hoje, o Edson sempre nos assistindo, né? Faço sempre questão de ser muito justo, né, Edson? Essa é meu modo de pensar. Então, a gente precisa urgente repensar quantidade de secretariado em Vinhedo. Simples assim, olha ali. Vinhedo tem 18 secretários, 16 secretários da prefeitura, depois a gente tem os superintendentes da Sanebave, e a gente tem mais um cargo lá que ganha o mesmo valor, para o controlador. A população de Vinhedo, 75 mil habitantes, ou seja, a gente tem um secretário para cada 4 mil habitantes. Você pega Campinas, Campinas tem 12 secretários, alguma coisa está errada. Você pega Valinhos, Itatiba, 16 secretários, população de Valinhos, 124 mil. População de Itatiba, 116 mil. Coloca o outro gráfico, por favor. Eu fiz uma análise e a minha intenção é, de fato, a gente trazer argumento que a cidade possa crescer. Então fica evidente ali, se a gente olhar o gráfico traço vermelho, ele quer mostrar o quê? Que são os índices que as cidades concederam do IPTU. Eu fui pesquisar. É menor que Vinhedo? É fato. Valinhos e Itatiba 5%, 6%, Jundiaí 5%, Campinas 8%. Sendo que Campinas fez uma coisa interessante, que eu acho que Vinhedo tem gente capacitada. Em nenhum momento aqui eu questiono as pessoas, porque eu acho que cada um responde pelos seus atos. E assim como responde para o mal, responde para o bem também. E precisa ser cobrado. Campinas fez um trabalho que é interessante. Ele deu 7% de desconto no IPTU para quem pagar à vista e 1% para quem no ano anterior, né, no final do ano passado, se inscreveu e falou assim, eu não quero mais o papel, eu não quero o carnê do IPTU. Pode digitalizar o meu IPTU, automaticamente já ganhou 1% de desconto. Porque é o custo aí, não é, da gráfica, a gente sabe que é um pouquinho menor, deve ser em torno de 0,6%. Então, a prefeitura já saía ganhando. Então, a minha sugestão é que, de fato, quando os projetos venham para essa casa, eu faço questão de defendê-los quando tiver alguma situação positiva. Foi falado aqui de Louveira. Louveira dá um desconto de 45%. Que é atrelado a quê? A um projeto de melhoria. Para quem tem uma casa verde, que é o projeto deles, essa casa, ela faz um teto verde, ela coloca uma energia solar, ela melhora o fluxo e o reuso da água. Por que a gente vai ficar remoendo aquilo que não é bom para a cidade? Não é? E para terminar minha fala, faço aqui questão de dar os parabéns também ao Adriano, né, Adriano? O pessoal fica com ciúme de você, né? Hoje eu dei parabéns pro Balu e pro Adriano, né? O pessoal vai te reclamar, viu, Balu? Vão falar que eu tô bravo lá com os outros, e não é isso. Mas eu venho aqui esperançoso de que as obras no Morumbi, de fato, vi que os vereadores estiveram presentes, é mais do que tempo. Só para a gente não esquecer,
O senhor prefeito esteve lá em 2015, final de 2015, e disse que no final de 2015 estava pronto. Então espero que de fato agora vá para frente, que a pessoa me cobra todo dia. Então uma boa semana, por enquanto é só.